O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais ele divulgava. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a Glória vós, a Senhor. vós, Senhor. Podemos nos assentar. Os queridos, preparando esta liturgia no dia de hoje, que nos convida então a meditar um pouco desta grande missão e dessa grande características que Jesus entrega para os cristãos, dizendo que somos sal e luz do mundo. A gente se depara com esta liturgia em que traz essa reflexão da surdez, E hoje fiquei pensando, o que será que deve ser pior, a dimensão da surdez ou viver num mundo que é excessivamente barulhento? Esses dois extremos que a gente tem que fugir, naturalmente nós temos que fugir, são realidades que muito nos preocupam, porque os dois extremos trazem para nós a mesma realidade. A realidade de estarmos assim desnorteados, a realidade de não assim viver de acordo com a inteireza do nosso coração, A surdez, a mudez, como retrata o evangelista, é aquela surdez e aquela mudez onde não deixa que o ser humano viva a sua inteireza. O ser humano é da fala, Deus também é da fala, Ou seja, da expressão, é mais do que a palavra que sai dos lábios, mas é a comunicação. A essência do ser humano é a comunicação, e uma comunicação sadia, uma comunicação que gera a vida. Nós encontramos um pouco desse conflito nessas leituras no dia de hoje, em que nós olhamos para o povo de Israel, na primeira leitura, depois do reinado de Salomão com seu filho Jeroboão, e que ele passa ali por um gesto muito significativo. O profeta pega um manto, rasga em 12 pedaços e entrega para ele 10 pedaços e 2 fica assim separado desse grande conjunto. Esses 12 pedaços significam as 12 tribos de Israel, que outrora eram unificados graças à escuta atenta da palavra de Deus, Graças à escuta atenta da lei de Deus. E esta lei de Deus é que unifica, esta lei de Deus é que traz para um povo uma identidade que não em si mesmada, não para colocá-lo como se fosse um povo premium ao longo da história, mas é que esse fosse também um povo que poderia, inclusive, ser, e deve ser até hoje também, na sua vocação, o povo de Israel também deve ser, na sua vocação, esse povo que é sal e luz do mundo. Um povo que deveria, assim, aprender a divulgar a palavra de Deus, que, por sua misericórdia, quer unificar as nações, não conforme os seus projetos, não conforme as suas tendências, não conforme os seus desejos e vontades, mas como a vontade de Deus.
Nós encontramos nesta primeira leitura esta grande fragmentação que existe neste reinado de Israel, porque o povo de Deus ficou surdo, não é? Salomão, com toda a sua sabedoria, com todo o Espírito de Deus que derramou sobre ele, pois ele no início também tinha um coração puro, ele pede aquilo que é mais fundamental para o seu reinado, que é o quê? A sabedoria, né? Olha que expressão, que pedido mais lindo que Salomão diz para Deus quando está iniciando o seu reinado: Senhor, eu sou um adolescente, eu não tenho condição de governar todo o seu povo. Não, então me dê a sabedoria, dê-me a sabedoria para governar todo o seu povo. Contudo, Salomão ele passa pela sua experiência por a vivência de outros deuses, vindo às vezes de um relacionamento com outros povos, com alguns casamentos, e essas realidades vão introduzindo no coração de Salomão também uma certa surdez. Salomão vai perdendo a sensibilidade de conduzir o povo de Israel para que o povo de Israel pudesse ser constantemente obediente às palavras de Deus. Então, esta surdez, esta que também traduz a idolatria, atrair o culto de outros deuses para dentro do seu próprio povo, dentro do próprio povo de Israel, é que causa a fragmentação do reino de Israel. Nós olhamos nessa ação de idolatria uma ação diabólica, porque o diabo, nessa palavra que é tão clássica que muitas vezes nós repetimos, diabo é aquele que separa, diabolos é aquele que separa, não é? Enquanto isso, nós olhamos para o Evangelho e vemos uma situação diferente, não é? Jesus, ele vai fazer o milagre de recuperar este homem que é surdo e que é mudo, mas fora do seu território, fora da sua nação. Ele não vai estar no reino, ali na circunstância de Jerusalém, de Israel. Vai estar em outra cidade, vai estar numa cidade chamada Decápole. E essa cidade Decápole é uma cidade pagã, ou seja, não é que eles estão vivendo na idolatria, e pior, não tem a vivência da relação com Deus verdadeiro que manifesta na história no Antigo Testamento e também na plenitude com a pessoa de Jesus. Mas é nesse lugar, de uma região pagã, que Jesus faz aquilo que o seu povo procurou. Ou melhor, Jesus cura aquilo que o seu povo ficou acometido. Pela idolatria, o seu povo ficou surdo, o seu povo ficou mudo, não mais falava da palavra de Deus, não mais indicava a aliança de Deus. Então, nesta região dos pagãos, Jesus vai curar um homem, devolvendo para ele a sua capacidade de ouvir e de escutar. Jesus inaugura para aquele homem, e assim também como um protótipo, inaugura para toda a humanidade, a capacidade de novamente escutar e falar, a capacidade novamente de descobrir o seu sentido nessa escuta atenta da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Se outrora o reino de Deus, o reino de Israel fora dividido por causa da surdez, no Evangelho nós olhamos para Jesus que recupera assim o sentido físico daquele homem, para que ele pudesse assim dialogar com Deus plenamente. A cura dessas duas realidades deste homem é uma cura de acesso. Quando cura a surdez, quando cura a mudez, Jesus inaugura para aquele homem a capacidade de acessar de novo a inteireza do seu coração, a profundidade do seu coração e também a profundidade do relacionamento com Deus. Por isso que, para assim até mesmo exemplificar esta profundidade dessas duas dimensões, tanto para o homem também quanto para Deus, ao longo dessa semana nós estamos assim olhando a primeira antífona de entrada da missa, em que nós olhamos para a adoração,
não é? Vinde, adoremos-nos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor. A adoração é esse gesto de buscar viver em sintonia com aquilo que é de Deus, com aquilo que é a vontade de Deus. A surdez é como se fosse uma arritmia, né, entre a vontade humana e a palavra de Deus. A surdez provoca esta arritmia. O Senhor que provoca um certo compasso na história, e o nosso coração, às vezes, na surdez, provoca e vive nessa arritmia, nessa incapacidade de corresponder, nesta sintonia bonita entre a nossa vontade, aquilo que somos capazes de oferecer para Deus, e aquilo também que é a vontade de Deus, mas que precisa ter esta sinergia, precisa ter este encontro, precisa ter esta comunhão. Precisa de, assim, ser sustentado, recuperado diante de Deus, para que essa sintonia possa, assim, existir na inteireza humana. É preciso buscar, sobretudo, sempre a misericórdia. Na região da Decápole, na região dos pagãos, Jesus se mostra como aquele homem que é misericordioso e que cura os sentidos do homem, para que ele possa, assim, também buscar os sentidos da existência. Cura os sentidos, que é a audição, que é a fala, mas para que o seu coração possa descobrir aquele sentido que norteia a sua vida. Hoje, quando nós assim recebermos a Eucaristia, nós vamos fazer esse pedido, não é? De pedir a Deus também, através de seu Filho Jesus, que a Eucaristia, ao tocar a nossa boca, ao tocar também a nossa língua, possa esta mesma força vir com esta mesma ação de Jesus, do Evangelho, em que tocou a língua daquele mudo, tocou os ouvidos daquele surdo, e nós vamos pedir: Senhor, éfata, éfata, abre o meu coração, abre a minha boca. Deixa também que aquilo que dá através das minhas idolatrias, através de colocar tantas coisas no centro do meu coração, me fragmentando na minha história, vem, abre de novo, cura-me. Somente assim nós conseguiremos fazer esta grande missão que no Evangelho, ao longo desta semana, nós vamos conseguir assim curados sermos o sal e a luz do mundo que precisamos. Pois o nosso sal e a nossa luz não é a nossa própria força, mas pode estar nas nossas próprias forças. Nós podemos ofertar a Deus as nossas próprias forças, mas não confundir nunca que a ação de Deus venha pelas nossas forças ou nas nossas forças. A igreja vai ensinar que a ação de Deus vem nas nossas forças. As forças é o lugar onde nós podemos ofertar a Deus para que a sua graça também possa assim agir. Eu acho interessante esta leitura no dia de hoje, porque, como nós falamos no início, que estamos assim tão envoltos por esta grande tensão, né, entre ser surdo e também estar escutando tantas coisas. Uma sociedade cada vez mais barulhenta, nós podemos assim passar por esse sentimento de incompreensão. E nós podemos também, através dessa liturgia, fazer um exame de consciência, não é? Quais são os barulhos que repetitivamente eu estou escutando? Pelo menos, eu tenho uma tendência que não é muito boa, não, confesso. Minha tendência que não é tão boa é que às vezes eu fico agarrado demais escutando só um tipo de música. Nossa, meu Deus do céu. E minhas músicas, assim, particularmente eu gosto da música que é clássica nossa, né? O nosso MPB, o nosso pop rock, e aí vai. Mas eu fico me questionando, assim, falando: poxa, mas por que o meu coração também não se abre para outros estilos de música? Por que eu não consigo achar prazer também de escutar e de perceber a beleza, de perceber o sentido que está dizendo ali de outras músicas? Parece que a gente vive numa câmara de eco, não é? Falava esses dias aqui também sobre isso. Assim como a internet, não é? A internet também, assim como a música, como a internet, a gente parece que vive numa câmara de eco. O nosso gosto faz com que a gente fique só escutando aquilo que nós gostamos. E assim vai só condicionando a nossa cabeça para aquilo que já nós acreditamos. E vai criando este Deus nas entrelinhas do nosso pensamento,
na entrelinhas do nosso saber, vai criando esses pequenos deuses dentro de nós e que não nos deixa sermos assim livres para ouvir, para dizer, para falar de outras coisas que são às vezes tão importantes e que está passando por cima da nossa cabeça e que é exatamente isso que passa por cima da nossa cabeça que a gente tem que pegar, trazer para baixo, trabalhar, jogar luzes e dar um testemunho bonito naquilo que está passando. Às vezes a gente vive essa falta, nessa câmara de eco, seja no nosso gosto pessoal, seja naquilo que é visualmente dizendo, né? Nas nossas internet, a gente sempre vê sempre as mesmas coisas, E a gente vai assim perdendo essa capacidade de dialogar. Existe essa falta, essa incapacidade de dialogar cada vez mais. Me lembrava até de um ditado popular que fala que nessas condições o pior surdo é aquele que não quer escutar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Esta liturgia e esta cura de Jesus, neste homem, no Evangelho, na Decápole, é uma chamada de atenção para nós nesse ditado popular que também nós temos, não é? Será que nós estamos querendo assim ser curados por Deus? Será que a gente está querendo também ver essa ressintonia, né? Sintonizarmos de novo com o coração de Deus? Ou nós estamos sendo estes surdos, esses mudos que não quer cura? No Evangelho, a palavra de Deus é para curar o ser humano. Se o ser humano, através da sua palavra, ele dá o sentido, faz mostrar o sentido do seu coração, quando nós encontramos com a palavra de Deus, quando nós encontramos com Jesus, nós também estamos fazendo a mesma coisa, nós estamos descobrindo a mesma coisa, mas não só do coração humano, mas do coração de Deus. É Deus falando, Jesus falando, então é o sentido do coração de Deus que está aparecendo. Assim como nós falamos, assim como nós revelamos o nosso coração através de nossa fala, é também Deus revelando a profundidade do seu coração através de seu Filho Jesus. Nós temos essa grande missão com esta liturgia, de inclusive também de superar como algo que vem por consequências dessas câmeras de eco, tanta polarização, né? Hoje nós devemos também pedir a Deus essa graça da escuta. Devemos também pedir essa graça de saber o que o outro quer dizer. E eu gosto particularmente de usar muito o exemplo da política, porque a política ela revela aquilo que é de forma, pode ser até meio superficial, porque as conjunturas, as ideias políticas, elas também revelam um sentido do coração humano, mas não traduzem a profundidade, não é? É como se fosse uma sombra. As ideias políticas são como se fossem sombras do coração humano, não é? Ou melhor dizendo, são como luzes, vamos inverter, não é? São como luzes do coração humano que decidem assim como um jeito melhor de se caminhar. Mas o problema é que quando esta luz fica tão forte que faz assim a gente cegar, quando esta palavra fica tão alta que faz assim a gente se ensurdecer, não é? E a gente às vezes perde a sensibilidade da escuta, perde a sensibilidade de também perceber que o caminho do outro, a luz que vem do outro, tem alguma parcela de verdade, tem uma parcela bonita, que ali a gente precisa prestar atenção e que, como cristãos, a gente tem até que, às vezes, sintetizar para gerar um caminho de novo, não é? Se nós estamos vivendo numa polarização, então a gente precisa ter uma escuta atenta para que a nossa fala seja uma terceira via. Ora, você fala isso através dessa perspectiva e é verdade. Você fala isso a partir dessa perspectiva, é verdade. A nossa realidade é essa. Como que a gente pode dar este encontro bonito e dar esse passo para, assim, superar esta polarização? Para isso, a gente precisa pedir a Deus essa graça dessa higiene auditiva, para que a gente não fique somente preso, só escutando aquilo que nós já entendemos, aquilo que nós já compreendemos, aquilo que nós já gostamos, porque isso também é uma espécie de idolatria que provoca a polarização, que provoca a fragmentação. Queridos, a história política do povo de Israel, na primeira leitura, é apenas um protótipo, é apenas também uma linha, uma imagem, um símbolo da nossa alma, não é?
Se nós mantivermos assim essa capacidade de escuta, nós não vamos caminhar para um reino, para uma sociedade que se divide, mas vamos percorrer um caminho para uma sociedade que caminha olhando as realidades de todos e nos ajudando a descobrir caminhos cada vez mais criativos para os nossos problemas. Vamos pedir a Deus nessa Eucaristia que Ele mesmo esteja em nosso meio, pois é Ele que dá o ponto da unidade. Não é a minha opinião apenas, não é a sugestão que está no meu coração, mas é o próprio Deus que mostra no seu caminho a verdadeira humanidade, o verdadeiro compromisso para o ser humano e que Ele assim possa refazer os nossos sentidos, voltando à nossa originalidade com o desejo de estarmos sempre com o caminho para o Pai. Peçamos a Deus que nessa Eucaristia nós assim escutemos esse clamor do Salmo, onde Deus se lamenta, dizendo: ó meu povo, ouve-me, porque eu sou o teu Deus. Que a palavra de Deus que escutamos possa curar os nossos ouvidos, a Eucaristia que vamos comungar possa abrir também os nossos lábios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos a Deus nossos pedidos, nossos rogos. De pé responderemos: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.